Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Deuteronômio, capítulo 28, de verso 1 em diante, aonde o Senhor, meus irmãos, ele nos garante para aqueles filhos que estão em obediência para com ele, que obedecem às suas leis, os seus mandamentos, o Senhor nos dá garantia de uma vida próspera, de uma vida abençoada, aonde ele nos garante que nos darão as nações, que os nossos filhos, as nossas gerações sejam prósperas, abençoada e protegida por ele, que o filho do nosso ventre também será abençoado, que as suas crias, que são os animais, serão prósperos. Aqui tem vacas, bezerros, ovelhas e entre outros. Também o Senhor nos garante que terá seremos filhos protegidos. Isso por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor é muito justo. Ele nos garante a sua prosperidade, a sua graça e a sua misericórdia para aqueles que estão em retidão, em obediência para com Ele, para até mesmo que o propósito dele seja realizado em nossas vidas. Porque se agir seria muito injusto se o Senhor, se eu e meus irmãos, né, alguns dos meus irmãos fossem obedientes ao Senhor, às leis, como aqui está falando, e outros não tivessem, não dessem muita importância para as leis, para os mandamentos do Senhor, para a palavra do Senhor. Seria muito injusto ele dar a porção que ele tem para mim e para uma parte dos meus irmãos, e também ele dá de igual para outra parte que ele não estava nem aí. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele é muito justo. E para que os milagres do Senhor, para que a gente possa viver esses milagres do Senhor, a gente tem que estar em retidão, em obediência para com Ele. E aqui no verso 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão obedecidos na cidade e serão obedecidos nos campos. Glórias a Deus. Seremos abençoados nas cidades e também nos campos. Glórias a Deus por isso. Os filhos do ventre de vocês serão abençoados, como também o fruto da sua terra e os seus rebanhos, as crias e as suas vacas e das suas ovelhas serão prósperas. A cria também dos nossos animais, as crias deles também serão prósperos, como a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos, nós teremos como garantia do Senhor uma vida próspera. Tudo aquilo que a gente colocar prosperará. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá bênção sobre os cestos de colheita e o seu pão. Haverá bênção quando entrarem e bênçãos quando saírem. Glórias a Deus.
O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês. Quando se levantarem contra vocês, eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. Eita glória! Jesus é lindo, Deus é maravilhoso. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, dedicado a Ele, conforme prometeu, como prometeu ao mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andem nos caminhos traçados por Ele, e todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Eita glória a Jesus! Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ó quantas bênçãos! Ó quantas bênçãos, meus irmãos! O Senhor nos garante, aqui é a palavra, aqui está na palavra, quando Ele diz, quando Ele nos garante, tudo que o Senhor fala na palavra se cumpre. Então Ele só quer obediência da nossa parte, que a gente obedeça às suas leis e tudo aquilo que Ele fala, que Ele nos garante uma geração próspera. Tudo aquilo que nos pertence prosperará também, até as nossas crias, né? Até as nossas crias, como os animais, também são prósperos. A gente vê prosperidade, vê abundância do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos celeiros, sobre as nossas contas bancárias, enfim, sobre todos os seus filhos que são obedientes, porque não é a gente, é por Ele, é para Ele. Meus irmãos, o Senhor ama derramar as bênçãos dele sobre os seus filhos, porque Ele ama ver os seus filhos prósperos. O Senhor é prosperidade em nossas vidas. Ele só quer obediência. Eu vou orar para que o Senhor venha nos dar essa sabedoria, que a gente venha ser obediente ao Senhor, para que as bênçãos da gente que esteja retida no mundo espiritual, que a gente venha ser filhos obedientes, para que a graça do Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, sobre os nossos celeiros. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, estou aqui, Senhor, orando, Pai, te pedindo a Tua graça, que nós sejamos, Senhor, obedientes ao Senhor, porque quando nós, Pai, que examinamos as Escrituras, Pai, que vemos o quanto o Senhor, quão bom é o Senhor e o quanto tem do Senhor para conosco. O Senhor só quer uns filhos obedientes para que a gente receba a graça que está retida no mundo espiritual. Neste momento, Pai, eu oro para que eu e meus irmãos sejam obedientes ao Senhor, sejam obedientes às suas leis, sejam obedientes, Pai, aos seus mandamentos, para que a prosperidade nos atraia, para que a gente atraia as prosperidades dos céus, porque o Senhor tem como garantia para os seus filhos amados e queridos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e que sejamos um imã para atrair as bênçãos do Senhor, sendo obedientes às suas leis, à sua palavra, em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, e vamos ser esse imã de atração, de obediência, de sabedoria, para que as bênçãos do Senhor, que está retida no mundo espiritual, seja derramada sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente.